Olá, graça e paz. Vamos lá para a nossa segunda aula. Primeira aula eu falei para você descortinando o mundo espiritual, dando a entender coisas que nós nunca percebemos que ocorrem no mundo espiritual. E essa aula de hoje é para te ensinar sobre princípios. O mundo espiritual é regido por princípios. Princípios que Deus estabeleceu. Ele estabeleceu. Quando você vai edificar uma casa, você precisa colocar fundamentos, você precisa colocar bases. Princípios espirituais são preceitos que Deus estabeleceu. E eles são base do mundo espiritual, dos acontecimentos espirituais. Os princípios que Deus estabeleceu, Ele mesmo observa. Ele estabeleceu regras, estabeleceu leis espirituais que Ele mesmo se enquadra nelas. Porque você imagina que seria incompreensível para nós que Deus estabelecesse regras que Ele não se colocasse como obediente a elas. Você vai dizer, mas Deus não precisa ser obediente a nada, Ele precisa ser coerente. Ele precisa ser alinhado com aquilo que Ele estabeleceu. A Bíblia fala que Ele zela pela palavra dEle. É como se um juiz fosse justo para julgar as causas dos outros, exigindo que os outros cumprissem regras, mas ele mesmo não cumprisse as regras que ele cobra que os outros cumpram. É pelos princípios de justiça de Deus. A palavra de Deus diz que a base do trono dele é justiça e juízo. A palavra de Deus diz que ele julga os povos com equidade. Equidade é uma decisão igual, imparcial, para casos semelhantes. Julga igualmente coisas iguais. Deus tem uma linha de proceder. E Ele dá segurança àquele que o obedece, de que ele vai cumprir daquele jeito. Então, o mundo espiritual, ele funciona dentro de princípios. Muitos são os princípios espirituais. Mas eu vou destacar 3 princípios que são suficientes para nós caminharmos na continuidade do curso. Fundamentos espirituais, princípios espirituais que vão nos dar entendimento do que vamos tratar daqui para frente. O princípio espiritual primeiro que eu quero compartilhar com você é que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E céus é mundo espiritual. Entenda, toda vez que a palavra de Deus fala de céus, fala de região celestial, está falando do mundo espiritual. Está falando de um mundo paralelo ao nosso, que é invisível, mas é real. Que existe, não é visto pelos nossos sentidos humanos, não é percebido pelos nossos olhos, não é audível aos nossos ouvidos, mas é real. Ele está falando de coisas espirituais. Espiritualmente, você discerne coisas espirituais. A palavra é muito clara em relação a isso. Que Deus é espírito e que importa que o adoremos em espírito e em verdade. E se nós tratarmos coisas espirituais naturalmente, ou tratarmos espiritualmente coisas naturais, nós nunca vamos ter sucesso no entendimento de cura e de libertação. Então vamos lá. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Céus, mundo espiritual. Entenda céus como região celestial. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra, o mundo natural, tudo aquilo que é natural, Deus formou e criou para o homem. Deus colocou o homem no lugar natural, mesmo o homem sendo um espírito. A palavra de Deus diz que quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. É um espírito, está dentro de um corpo que vai voltar para o pó. É um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo. Espiritualmente, o homem conecta-se com o mundo espiritual. E ele é um espírito, e o tempo todo ele é espiritual. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Quando você vai para o livro, isso está no Salmo 115, versículo 16. É um princípio espiritual que está no Salmo 115, versículo 16.
Gênesis 1, 26. Depois que Deus criou todas as coisas, depois que Ele formou todas as coisas, Ele formou o homem. E lá está escrito, também disse Deus, Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo, sobre os animais que voam, que rastejam, enfim, sobre toda a terra. Lá está escrito sobre toda a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens para dominar. Existe um salmo, que é o 24, que diz que a terra, sua plenitude, todos os que nela habitam, são do Senhor. Então vamos lá, tem uma contradição? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, mas tudo que tem na terra é dele. É dos homens ou é dele? Eu quero que você entenda que há uma diferença entre o princípio espiritual de autoridade, de propriedade e de domínio. Juridicamente, eu falo que o mundo espiritual é legal, ele não é místico, ele é legal, ele funciona dentro de leis. E as leis são compreensíveis, as leis espirituais, quando você compreende as leis que são usadas para entendermos os princípios legais estabelecidos em direito. E eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Vamos lá. O direito de propriedade é diferente do direito de domínio. O proprietário de um imóvel tem a escritura, tem o registro, ele tem o direito como proprietário de vender, de destruir. Se ele é proprietário de uma casa e ele quer construir um prédio, ele pode chegar com uma máquina e botar aquela casa abaixo e depois edificar um prédio no lugar, porque ele é o dono, ele é o proprietário. O direito de propriedade é diferente do direito de domínio. Você pode ter direito de domínio mesmo não sendo proprietário. Vamos imaginar o proprietário de uma casa que não mora nela, mora em outra casa, em outro imóvel, e ele resolve alugar aquele primeiro imóvel. O morador, o inquilino que faz o contrato de locação, ele tem o direito do domínio, ele tem o direito de morar, de administrar, de fazer o que ele quiser dentro daquela casa, desde que cumpra regras e entregue depois do jeito que foi recebida. Ou então um pai tem 2 imóveis e um ele deixa para o filho morar, mas ele não tem só aquele filho, ele tem 4, 5 filhos e ele não quer passar o direito de propriedade para aquele filho, porque essa propriedade será partilhada no dia que ele falecer, haverá uma herança dividida entre os filhos. Mas tem um filho que está desempregado e ele quer deixar esse filho morar nessa casa. Ele cede a casa para esse filho morar. Por uma bondade dele, ele deixa o filho morar. Tem a propriedade? Não, tem o domínio. Então, a propriedade da terra é do Senhor. A terra, a sua plenitude e todos os que nela habitam, são do Senhor. Ele é o legítimo proprietário. Por isso que, no final dos tempos, ele vai poder fazer novo céu e nova terra. Ele vai poder destruir tudo e fazer tudo novo, porque ele é o dono. Mas ele colocou o homem para dominar. Dominar é administrar. Dominar é criar os princípios de autoridade que vão reger aquele lugar. O domínio da terra é do homem. O domínio é do homem. Então vamos lá. Eu disse a você que Deus não descumpre o que ele mesmo estabelece. Se o domínio da terra é do homem, para Deus agir na terra, ele usa o homem. É através do homem que ele vai fazer o que ele tem que fazer na terra. É através das pessoas que ele vai poder agir espiritualmente. O mundo espiritual é legal, funciona dentro de leis, luz e trevas que existem no mundo espiritual, que fazem parte das regiões celestiais, só podem agir no mundo natural com a permissão do homem. Parece loucura isso, não é?
mas é uma verdade espiritual, é um princípio espiritual. Lembra que Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus ensinou o homem a orar assim. Quem é o homem para dizer para Deus que Deus pode fazer a vontade dele aqui ou acolá? O Senhor faz sua vontade no céu, então eu quero que o Senhor faça na terra. Por que o homem precisa orar assim? Seja feita a tua vontade na terra, como no céu. Na terra que Deus deu para ele dominar, na terra que Deus deu para ele morar, cuidar e dominar. Aí eu vou te ensinar por que esse princípio espiritual é importante. Porque é o homem que atrai luz ou trevas do mundo espiritual para o mundo natural. É o homem que vai atrair, é o homem que vai abrir portas. Imagine que o mundo natural é pequeno como a sala da tua casa e o mundo espiritual é enorme como o universo. Imagine você que tem portas, como tem na sala da sua casa uma porta que vai conectar com outro cômodo ou para a rua, para a sala, vai dar para a rua. Imagine que é assim o mundo natural, pequeno, limitado e com portas que podem ser abertas para o mundo espiritual. Nem luz, nem trevas adentram por essas portas sem a permissão do homem. Porque o homem domina no mundo natural. Aí você vai entender, não apenas porque que Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como você vai entender Deus falando para Caim, lá no princípio de tudo, Caim com a intenção de matar Abel, Deus já conhecendo o coração de Caim, já sabendo a intenção dele de matar o irmão, Deus fala para ele: o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. E você vai entender também por que lá em Apocalipse está escrito: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar na sua casa, vou cear com você. Veja bem, portas podem ser abertas para a luz e para as trevas. Podem ser abertas para Satanás, pelo pecado, porque quem governa na jurisdição das trevas é Satanás. Como pode ser aberta para que Jesus venha, entre, domine e governe. É a decisão do homem, é a escolha do homem que vai trazer luz ou trevas para o lugar onde ele domina, para o mundo natural. Então vamos lá, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. E os filhos dos homens recebem autoridade para governar e administrar esse mundo natural. Quando Deus colocou o homem lá no Éden, lá no jardim, o homem tinha autoridade espiritual para ordenar que o inimigo não ficasse no jardim. Quando Deus coloca o homem para guardar o jardim, ele fala para Adão que tinha que guardar a terra. Ele tinha que lavrar e tinha que guardar. Por que você guarda teu carro? Por que você guarda tua casa? Por que você guarda as suas joias? Porque tem ladrão. O ladrão que vem para matar, roubar e destruir é Satanás. O anjo de luz que foi expulso do céu e que tornou-se um anjo de trevas. Ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu a luz, ele vivia na luz. E a luz que resplandecia nele não era a luz própria, era a luz de Deus que brilhava nele. Ele rebelou-se contra Deus, ele quis ser igual a Deus, houve uma guerra no céu, ele foi expulso do céu. E ele veio para a terra, e quando ele veio para a terra já havia sido criada. Ele viu Deus formar o homem, a imagem e semelhança, e dar o domínio da terra para o homem. A Bíblia fala em Apocalipse 12, quando conta da peleja, da guerra que houve no céu,
que foi lançado para a terra. Diz que no céu não se achou mais lugar para ele. No céu não se achou mais lugar para ele. E ele foi lançado para a terra. E o homem havia recebido a terra para dominar. E Deus havia dado ao homem autoridade para guardar o jardim. Quando eu falar em autoridade espiritual, lá para frente, em outras aulas, vamos especificar melhor esse assunto. Mas agora, para você entender essa história de domínio, Deus deu ao homem autoridade para expulsar aquele que ele não quisesse na terra que ele domina. Como uma pessoa que tem uma casa, que recebe a casa, que tem portas abertas, que fecha a porta para que o ladrão não entre. E o homem tinha autoridade para fechar a porta para o ladrão não entrar. Ele tinha autoridade para dizer, não há lugar para você também aqui na terra, porque essa terra foi dada por Deus para mim. Eu domino, eu governo e eu não quero você aqui. Mas você conhece a história. Ele não fez isso, ele não usou autoridade, ele ouviu o inimigo e desobedeceu a Deus também. E o pecado entra na terra e o domínio da terra passou a ser compartilhado com o maligno. Por isso que Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Por isso que Jesus falou, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Porque a porta que o homem abriu e pela qual entrou o mundo espiritual das trevas, Satanás e seus demônios, essa porta ficou aberta e ela está aberta. Por onde entraram os demônios, eles ficarão até serem expulsos. A palavra de Deus ensina em Apocalipse 20:10 que eles serão aprisionados no lago de fogo e de enxofre no final dos tempos, mas por enquanto está rodeando a terra, passeando por ela, buscando a quem possa tragar. A Bíblia fala isso com toda clareza. Agora veja bem, imagina uma bola de aniversário vermelha. Imagina que ela está enfeitando o salão e dentro dela tem bonequinhos. E fora dela tem bonequinhos também. Fora dela tem bonequinhos dando voltas e querendo entrar. Existem bonequinhos que são do mal e bonequinhos que são do bem. Anjos e demônios. Anjos e demônios são a mesma natureza, tem a mesma natureza. Um demônio é um anjo fora da posição. Um demônio é um anjo que perdeu a luz, transformou-se em trevas. Mas foi criado pelo louvor da glória de Deus, foi criado para servir ao Senhor, foi criado para estar a nosso serviço, foi criado para o bem. A mesma natureza? Sim, a mesma natureza. Os anjos são valorosos em poder. Então a senhora está dizendo que Satanás tem poder? Sim, se não tivesse, não mataria, não roubaria, não destruiria tanto como faz. Então tem anjos e demônios querendo entrar no mundo espiritual através das portas e passar para o mundo natural. Influenciar o mundo natural da mesma forma que eles estão agindo no mundo espiritual. Vamos lá, a bola está lá, o bonequinho está dentro, é você. Você está lá dentro. Se você fizer escolhas certas, se você abrir portas só para a luz, convidar Jesus para entrar na sua vida, a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Salvação é entregar a vida para Jesus. É receber o Senhor na sua vida. Faz isso, vai entrar pela porta que conecta o mundo natural com o mundo espiritual. Não apenas Jesus, mas os anjos que vão trabalhar a seu favor. Anjos a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. A contrário senso, faz tudo que é errado. Não entrega a vida para Jesus, começa a fazer tudo que é errado, praticar todo tipo de iniquidade. Vai abrir a porta
para a entrada de demônios, Satanás e seus demônios. Então, aquela bola só pode ser ultrapassada pela abertura de dentro para fora. Os que estão fora querem entrar. Os que estão rodando por fora querem entrar. Quando os anjos entram, eles ficam ao redor. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que temem ao Senhor. Livra e guarda. Fica ao redor para livrar e para guardar. Livrar do quê? Do mal. Livrar das artimanhas dos anjos do mal. Livrar das artimanhas do inferno. Aqueles que estão com o Senhor, que têm anjos do Senhor ao redor, nem sabem os livramentos que têm. Quantos livramentos os anjos dão àqueles que hão de dar a salvação? Agora veja bem, os demônios, os anjos caídos, os espíritos imundos, os anjos de trevas, querem entrar também e conseguem entrar quando portas são abertas pelo pecado. Lembra da palavra de Deus para Caim? O pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. O pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Então, o que abre portas para o império das trevas, para Satanás e seus demônios, é o pecado. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão à lei de Deus. Não matarás, matou, é pecado. Não adulterarás, adulterou, é pecado. Honra teu pai e tua mãe, desonrou, é pecado. Não furtarás, furtou. Pecado é transgressão à lei. E todas as vezes que nós praticamos uma transgressão à lei, nós atraímos o mundo espiritual das trevas para a nossa vida. Então, resumindo isso, eu quero dizer para você que se é o homem que tem a chave das portas, que conecta o mundo natural com o mundo espiritual, e se entra por essas portas, quem ele convida, Jesus, pelo arrependimento do pecado, pela salvação da sua alma, ou Satanás e seus demônios pelo pecado contínuo, pela contumácia do pecado, ele é que tem autoridade contra o império das trevas, é ele. Eu falo que Satanás, por mais astuto e poderoso que seja para matar, roubar e destruir, ele pode estar na vida de uma pessoa por 50 anos, porque ela não sabia que estava servindo as trevas, não sabia que estava entregando a vida para demônios, ela acreditava que aquilo era de Deus e era das trevas. Essa pessoa passou anos e anos e anos e anos como escrava na mão do diabo, o diabo usando o corpo dela, entrando dentro dela, na marra, entrando dentro dela, fazendo o que quisesse, pela boca dela, pelo braço dela, pela perna dela. O dia que ela fala, não quero mais. O dia que ela fala, eu entrego minha vida para Jesus. O dia que ela fala, eu quero andar na luz. Ele começa a perder a força. Então, quem dá autoridade ao diabo para entrar na sua vida, no mundo natural, é o homem. É o homem. O diabo é poderoso, tem poder, é um anjo, os anjos têm poder, mas o poder dele na terra, no mundo natural, na minha vida, é da exata medida que eu permito, só assim. Então vamos lá. Se os céus são os céus do Senhor, se a terra lhe deu aos filhos dos homens, se o mundo natural, para agir no mundo, o mundo espiritual, para agir no mundo natural, precisa da permissão do homem, tem uma lei adicional aí também. Um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Ele quebra princípios legais. Ele precisa de corpo para agir. Ele precisa do corpo do homem para agir na terra. Os demônios incorporam por causa disso. Os demônios oprimem as pessoas e agem fazendo influências malignas para elas fazerem tudo errado por causa disso. Demônios, para agir no mundo natural, eles precisam incorporar pessoas, animais, até objetos eles entram. Seres espirituais da maldade precisam do homem para eles interagirem no mundo natural. Precisa do homem para ter uma atuação no mundo natural.
Deus também precisa. Princípios espirituais servem para luz e trevas, servem para tudo que é espiritual. Você pode achar que isso é heresia. Deus precisa do homem, sim. Deus precisa do homem para agir na terra. É pela instrumentalidade do homem que Deus trabalha. Deus queria derrubar aqueles gigantes. Hoje eu gravei um vídeo para pôr no canal. Deus queria derrubar o gigante filisteu e ele precisou que um menino tomasse a atitude de se permitir ser usado por Deus. Você acha que Deus não queria acabar com aquela bagunça da Filistia? Também falei sobre Caleb na pregação que fiz hoje. Deus queria acabar com os gigantes da terra prometida, entregar a terra prometida para os seus filhos. Por que Deus não soprou esses gigantes assim? E derrubou Golias com um sopro e derrubou os anaquins da terra prometida com um sopro? Porque Deus não trabalha assim. Deus trabalha pela instrumentalidade de pessoas. Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 1, ele fala, eu não passo de uma criança. Quando Deus chama Jeremias, Deus diz, não diga não passo de uma criança. Tudo que eu mandar você fazer, você vai fazer. E Deus fala, antes que eu te colocasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse do ventre dela, eu te constituí profeta das nações. Você nasceu para ser boca minha no meio das nações. João Batista nasce para ser o precursor que vai anunciar a vinda do Messias. Por que Deus não mandou anjos com trombetas para anunciar e falou, olha, nasceu, é ele, está aqui, chegou? Por que Deus usa João Batista para dizer que ele é o Messias? Deus faz nascer Sansão, faz nascer um menino para acabar com a bagunça dos filisteus. Deus usa pessoas, Deus usa homens. Você vai ver no Novo Testamento, o livro de Atos. Pela instrumentalidade de Paulo, Deus fazia maravilhas. Pela instrumentalidade de Pedro. Deus não age como um fantasma com relâmpagos e sinais. Ele usa pessoas. O homem pode ser incorporado de Satanás. E ele pode ser incorporado do Espírito Santo de Deus. E ser um instrumento de Deus na terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E o desejo de Deus é, pela instrumentalidade dos filhos dos homens, agir na terra. O governo da terra feito pelo homem em parceria com Deus. Deus ia conversar com o homem na viração do dia. Deus queria que Adão governasse com ele, como ele quer que o homem governe com ele. Com ele. Se o Senhor não edificar casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Mas Deus faz isso pela instrumentalidade dos homens. A Bíblia inteira mostra isso, de Gênesis ao Apocalipse. São princípios espirituais que nós precisamos entender. Existem coisas que não fazemos, deixamos para outro fazer e ficamos atribuindo poderes para ele, mas nós mesmos podemos ser instrumentos poderosos na mão de Deus ou nas mãos de Deus para fazer recuar o mundo espiritual na nossa casa, na nossa família. Todo aquele que crê tem autoridade para dominar no mundo espiritual e fechar portas para o império das trevas. A grande comissão que está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 16 em diante. Perdão, eu acho que eu estou citando errado aqui. Marcos 16, versículo 14 em diante. A grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Todo aquele que crê torna-se filho de Deus, volta ao estado original pelo qual foi criado, para ter na terra os pés
e o espírito conectado com Deus. Todo aquele que crê torna-se filho de Deus, e todo aquele que se torna filho de Deus tem autoridade para expulsar demônio, para ordenar que o mundo espiritual das trevas saia e fique só a luz. Quando termina esse texto da grande comissão, versículo 19 e 20, está escrito assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Pronto. Subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus. Depois de mandar eles irem por toda a terra, pregar o evangelho a toda criatura, contar para eles que eles teriam sinais, e todo aquele que cresce. Você crê? Você tem sinal. Qual é o sinal? O primeiro deles, expulsar demônio, mundo espiritual, fechar portas no mundo espiritual. Depois disso, subiu, foi assentado à destra de Deus. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O mundo espiritual é movido por palavras. Você ordena e Jesus do alto confirma. Você invoca e no mundo espiritual da luz recebe a sua invocação. Invoca-me e te responderei. Agora você invoca trevas e trevas vêm também. Tudo no mundo espiritual é movido pela palavra. É pela palavra que Deus criou os mundos. É pela palavra que nós entregamos a vida para Jesus. Existem pessoas que falam: não, eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho Jesus no meu coração, eu creio, mas a Bíblia diz que você tem que crer com o coração e confessar com os lábios. Porque é pela palavra que você traz o mundo espiritual para você. E é pela palavra que você ordena que saia aquilo que entrou no mundo espiritual na sua vida, veio do mundo espiritual para a sua vida que não deveria ter vindo. Então vamos lá, o primeiro princípio que eu quero que você entenda: o governo da terra, a autoridade na terra é do homem. Depois eu vou falar de autoridade, mas eu quero que você entenda esse princípio: o homem abre portas, o homem fecha portas. O homem escolhe qual é a participação espiritual que ele quer no lugar onde ele governa, na casa dele, na vida dele, na empresa dele, no corpo dele. Ele vai escolher. Guarda esse princípio espiritual. Nós vamos desenvolver mais ao longo do curso. Mais um princípio espiritual que eu quero que você entenda. É o princípio espiritual da concordância. Da concordância. Deus estabeleceu que quando dois concordam na terra, há concordância no céu. Por que que ele estabeleceu? Pergunta para ele. Dois ou mais. Ele estabeleceu esse princípio quando dois ou mais concordam na terra, concordância no céu. Ele entregou a chave do reino dos céus para a igreja. Igreja é o conjunto dos salvos na terra, não é prédio. Igreja não é denominação. Igreja é o conjunto do corpo de Cristo na terra dos salvos. Todo aquele que entregou a vida dele para Jesus, recebeu o Espírito Santo, se tornou filho de Deus, faz parte da igreja. Todo aquele, em qualquer lugar do planeta, que se tornou filho de Deus pela conversão, pela fé de que Jesus veio em carne, morreu na cruz, recebeu esse sacrifício como um prêmio na vida, esse se torna filho de Deus. Ele faz parte do corpo de Cristo. Veja bem, o corpo de Cristo na terra é o povo de Deus na face da terra. Deus entregou a chave do mundo espiritual para a igreja. O que a igreja liga na terra, liga no mundo espiritual. O que a igreja desliga na terra, desliga no mundo espiritual. As chaves do reino dos céus, entenda, a chave do mundo espiritual está na mão da igreja. Aquelas chaves que Jesus fala delas lá no Apocalipse é a chave da morte e do inferno. Estou vivo, estive morto e tenho comigo a chave da morte e do inferno.
Não é essa chave que a igreja tem. A igreja tem a chave do mundo espiritual que abre e fecha. Que desliga e liga. Vou te dar outro princípio porque eu quero ler um texto onde os dois princípios estão marcados para você entender. O outro princípio espiritual é que no mundo espiritual não se aplicam as leis da física. As leis da física são aplicáveis apenas no mundo natural. Lei do tempo, lei do espaço. As coisas são distantes no mundo natural. As coisas ficam velhas no mundo natural. A dimensão de tempo que nós temos e de espaço decorre da nossa natureza humana. Nós percebemos tempo e espaço pelos nossos sentidos físicos. É a nossa carne que envelhece. Eu tenho 72 anos. Esses 72 anos que se passaram estão trazendo o envelhecimento do meu corpo. Eu não tenho o vigor que eu tinha com 17 anos. Quando eu fui mãe, não tenho. Eu não aguento carregar minha bisnetinha como eu aguentava carregar minha filha. Horas e horas e horas com ela no colo, não aguento. A força física já foi prejudicada. Essa dimensão de tempo, idade, ela decorre da minha natureza humana. Agora, o meu espírito é eterno. A Bíblia, quando fala que quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu, o espírito do homem é eterno. O que é eterno? Não tem começo nem fim, nem começo nem fim. Sempre existiu e sempre vai existir. Por isso que em Eclesiastes está escrito que a eternidade mora no coração do homem. Pelas escolhas, pelas portas que o homem vai abrir, ou ele ficará eternamente com Deus, ou eternamente com Satanás. Mas ele vai viver eternamente. O corpo vai voltar para o pó e o espírito, que é eterno, vai viver eternamente com o Senhor ou com os anjos caídos. A nossa dimensão de tempo, ela decorre da nossa natureza humana, nossa dimensão de espaço igualzinho. Presente, passado, futuro é tempo. Eu falei que tenho 72 anos. Eu posso contar toda a minha história para você em 3 horas. Meu testemunho está aí no YouTube. Como que alguém pode colocar 72 anos dentro de 3 horas? Se um dia tem 24 horas. A minha memória só guarda aquilo que é importante. Só guarda aquilo que foi marcante, só guarda aquilo que foi expressivo na vida. Ou de dor, ou de alegria, ou de valores, de conquistas. O resto se perde. Se perde nesse tempo que eu não posso dimensionar. A minha noção de distância, presente, passado, ou de tempo, presente, passado, futuro, também é igual. Está conectada com a minha humanidade. Presente para mim é o hoje, é o dia de hoje. Não é o dia de hoje. Presente para mim é esse segundo de agora, porque o café da manhã, o almoço, já foi, já é passado. Presente para mim é só esse segundo, eu não sei dimensionar como é o presente. Passado para mim são só as lembranças, futuro para mim, incógnita. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, não tenho a menor ideia. Não sabemos quantos estarão noticiados aí como contaminados pelo Covid, que é o que está acontecendo nesse momento, nessa nação. Quando aconteceu o mês de janeiro, que fizemos um silk, em fevereiro fizemos um silk, em março fizemos um silk, nós estávamos com o silk programado para o resto do ano e de repente veio uma pandemia e nós tivemos que suspender tudo. Daí nasceu a ideia de fazer esse curso online. Glória a Deus, porque vamos continuar com o curso online. Muitas pessoas não podem ir para o silk porque moram em outras nações.
Mas nós não sabíamos o que ia acontecer a partir de março na nação, não sabíamos. Eventos proibidos, pessoas morrendo. O futuro é uma incógnita para nós. Mas os seres espirituais, eles não veem os acontecimentos com essa dimensão de tempo. Quando Deus, por exemplo, nos diz, eu sou, fala para Moisés, vai para Faraó e fala que o seu Deus é o eu sou. Eu sou é tempo presente do verbo, não é nem eu fui nem eu serei, é já e agora. Deus está vendo o seu nascimento, Deus está vendo os seus 17 anos, Deus está vendo os seus 72 anos, Deus está vendo a hora que você vai voltar para o pó com o corpo e o espírito vai chegar lá onde ele está. E Deus está vendo tudo, todo o tempo, toda hora, porque no mundo espiritual não existe tempo e nem distância. O que acontece lá no Japão, o que acontece aqui no Brasil, o que acontece aonde for que venha acontecer, tudo está junto diante de Deus, na mesma hora, no mesmo lugar. No mundo espiritual, pela onisciência, pela onipresença e pela onipotência de Deus, tudo está patente junto a Ele, na mesma hora, no mesmo lugar. Tudo, 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 tudo. Satanás não é onipresente, onisciente nem onipotente, mas tem uma rede social no inferno bem articulada. Os demônios se comunicam. Rapidamente, o mundo espiritual das trevas divulga notícias, acontecimentos, e tudo está como agora, como se tivesse acabado de acontecer nesse exato momento. Eu disse que ia ler um texto da Palavra de Deus para você, que fala sobre isso. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo está preso em Éfeso e ele manda uma carta para Corinto. Está escrito assim, versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver alguém que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, ainda andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ai, 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 como assim? Paulo está em Éfeso, escreve uma carta para Corinto. Nessa carta ele fala, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. O que significa geralmente? Significa algo que acontece com frequência. Paulo está dizendo, olha, já se ouve com frequência que tem muita imoralidade. Aí dentro dessa igreja, ele está escrevendo para a igreja de Corinto, tanta imoralidade que nem no mundo aí fora tem, como nem mesmo entre os gentios. Por exemplo, alguém que dorme com a mulher de seu pai. Então, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, olha, eu estou ouvindo, ele está preso, ele está em Éfeso, eu estou ouvindo que nessa igreja é comum, é habitual a imoralidade mais do que do lado de fora, e vocês não fazem nada. E ele faz um decreto. Ele diz, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito. Como assim? Ele está em Éfeso, a igreja que vai receber a carta está em Corinto, eu estou aqui, mas eu não estou aí, mas eu em espírito estou aí. No mundo espiritual não tem distância. Paulo não está distante espiritualmente. Ele está no mesmo lugar que a igreja de Corinto está. Espiritualmente, ele se conecta com aquela igreja. É uma doideira, mas escute bem. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. Eu fiz uma sentença, Paulo diz.
Eu fiz um decreto e já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás. Qual é a sentença? Entregar o promíscuo para Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse é o decreto de Paulo. Mas Paulo diz para eles que eles precisam concordar com esse decreto. Veja bem, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, vocês junto comigo, nós vamos concordar com esse decreto. E nós vamos entregar esse homem para o diabo, para permitir que o diabo toque no corpo dele, para que o espírito dele seja salvo, para que ele não perca a salvação. Olhe bem, é muito louco isso, mas eu estou te falando Bíblia. Paulo está em Éfeso, faz uma carta. Quantos dias uma carta demora para chegar em Corinto? Não sei, naquele tempo não sei. Eu só sei que no Brasil, hoje, uma carta demora um mundo de tempo para chegar nos lugares onde estamos mandando. Nós vendemos materiais, eu tenho muito material, meus materiais disponíveis no site. Tantas pessoas reclamam porque fizeram o pedido, pagaram o pedido, não chega, os Correios atrasando tudo, não é culpa nossa, não temos responsabilidade disso, os Correios é que tem, mas as pessoas estão reclamando da demora. Quanto tempo demorava uma carta de Éfeso até Corinto? Não sei, vamos chutar aí 15 dias. Então Paulo escreve uma carta, faz um decreto. Essa carta é fechada, enviada para Corinto, vai chegar lá daqui 15 dias. Quando aquele povo abrir, vai ler que Paulo escreveu, olha, eu estou fazendo um decreto e vocês concordam comigo. Reunidos vós e o meu espírito, para em nome de Jesus entregar esse homem para o diabo, para que toque no corpo dele, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O versículo é muito claro. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, vamos entregar ele para Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Espera aí, aqui tem muitos princípios espirituais. Primeiro princípio, Paulo não está dizendo, olha, eu fiz um decreto, estou comunicando vocês. Eu fiz o decreto, mas esse decreto precisa que vocês concordem com ele. Porque Jesus já tinha estabelecido o princípio espiritual da concordância. 2 ou mais concordam na terra, há concordância nos céus. Céu, mundo espiritual. Paulo faz um decreto, ele não comunica um decreto, ele manda a carta e pede que a igreja se reúna com ele, concorde com o decreto dele, porque só quando a igreja lê aquele decreto, diz, eu concordo, sim, amém, para esse decreto que o apóstolo nos envia por escrito, eu concordo, é que vai acontecer algo no mundo espiritual. Outro princípio, não tem distância no mundo espiritual. O decreto foi feito aonde? O decreto foi feito em Éfeso. A concordância vai acontecer aonde? Em Corinto? Quantos quilômetros? Não sei, muitos quilômetros. Mas no mundo espiritual não tem quilômetros e nem tempo. É como se Paulo tivesse feito o decreto agora e a igreja, nesse exato momento, dissesse sim, amém, concordamos com o seu decreto. O princípio da concordância é que move o mundo espiritual. O mundo espiritual é legal, ele funciona dentro de leis. Quando 2 ou mais concordam na terra, há concordância no mundo espiritual. Quando 2 desligam no mundo espiritual. Quando ligam no mundo espiritual. É muito importante você entender isso, porque você vai entender no decorrer do curso por que você precisa confessar pecados. Ou as pessoas precisam confessar pecados. Nós
Precisamos caminhar dentro desses princípios. Agora veja bem, aqui tem algo que eu quero chamar a sua atenção para encerrar. Tem outro princípio espiritual. Satanás pode tocar no corpo das pessoas. Ele pode tocar na carne. Ele pode trazer enfermidades. Existem enfermidades que são espirituais. O rapaz está sendo entregue a Satanás com autorização da igreja, do apóstolo e a igreja para tocar no corpo dele. Tocar como? Não é tocar, apertar o corpo dele. É trazer enfermidade, trazer doença ou morte. Deixar ele paralítico em cima de uma cama. Para ele parar de querer a mulher do pai dele. Colocar ele cego. Fazer um acidente onde ele perca parte do seu corpo. Não sei o quê. Mas eu quero chamar a sua atenção para o livro de Jó. O livro de Jó é um livro didático. É o livro mais antigo da Bíblia. Mais antigo. Deus permite que Satanás toque no corpo de Jó. Jó não fez nada errado, Jó não fez nada, não dormiu com a mulher do pai. Por que Deus permitiu que o diabo tocasse no corpo de Jó? Não apenas para provar para o diabo que Jó era fiel a ele, independente de qualquer coisa que lhe acontecesse, mas para ensinar para mim e para você que o mundo espiritual pode tocar no mundo natural, matando, roubando e destruindo. Tocou nos bens de Jó, tocou no corpo de Jó, adoeceu Jó. Matou os filhos de Jó. Tudo com a permissão de Deus, tudo. Deus no final faz uma grande restituição para Jó. Veja bem, não é o diabo que restitui o que tira de você, não. Não é o diabo. O diabo não dá nada para ninguém. Ele só mata, rouba e destrói. Quem restitui aquilo que o diabo tira é o próprio Deus. O livro de Jó é um livro didático, onde mostra a existência de Satanás, mostra que Satanás age na vida do homem com a permissão de Deus, mostra que Satanás pode entrar no mundo natural e tocar em coisas naturais, e mostra que o limite é Deus quem coloca. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, nós vamos entregar ele para o diabo pegar o corpo dele. Aí você deve ter escutado tantas vezes, o diabo não pode tocar em servo de Deus. O diabo não pode tocar naquele que tem o Espírito Santo de Deus. Pode. O diabo pode tocar quando abrem portas para ele. O diabo pode tocar quando ele é convidado pelo pecado. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E o maligno não lhe toca. Isso está em 1 João. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Vamos lá. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Deixa eu dizer para você que tem duas palavras aquele. A primeira palavra, aquele, se refere ao homem. E a segunda palavra, aquele, refere-se a Jesus. Então vamos trocar aquele pelo homem e aquele por Jesus. Sabemos que todo homem que nasceu de Deus, que é nova criatura, que entregou a vida para Jesus, que tem o Espírito Santo, não vive pecando. Não vive pecando. Ele vai buscar a santificação, ele vai aperfeiçoar a vida dele. E aí, porque ele foi nascido de Deus, porque ele não vive pecando, aquele Jesus que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca, tem a proteção do Senhor.
tem a proteção do Pai, tem a proteção do Senhor. Agora, se converte ao Senhor Jesus, mas continua pecando. Se está na igreja de Corinto, dormindo com a mulher do pai, o maligno toca sim, e toca no corpo, e adoece, e toca nos bens, e destrói, e toca na família, mata os filhos. Aquele que nasceu de Deus não vive pecando, Jesus guarda e o diabo não toca. E esse texto que eu li para você, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, mostra que o diabo pode tocar em quem está assim, já na igreja. Por quê? Porque princípios espirituais dão essa permissão. Vamos lá? No mundo espiritual não tem tempo nem distância. O que eu fiz há 70 anos atrás, 70 não, porque eu ainda era uma criança, mas o que eu fiz há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás, se eu não me arrependi, a porta que eu abri continua aberta. O que eu fiz lá no Japão ou lá em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, antes de morar no Rio de Janeiro, não foi tratado, não foi resolvido, não foi confessado, não foi colocado nas mãos de Deus. A porta continua aberta. Não importa o local e não importa o tempo, não existe distância nem tempo no mundo espiritual. Outra coisa, eu não vou ficar orando, falando, Deus, venha, faça isso por mim. Senhor, venha, me livra do mal. Eu vou lutar contra o mal, porque a autoridade para dominar e governar está com o homem. O homem escolhe que porta ele abre. E você que está começando esse curso, segunda aula hoje, que ainda não entregou a vida para Jesus, vamos fazer isso agora. Abre essa porta para Jesus entrar na sua vida. Convida para entrar na sua vida aquele que está batendo a porta. E é só com ele que você pode vencer o diabo. Só um nome a que submete Satanás. Só um nome. É o nome de Jesus Cristo, Senhor. Não prossiga aprendendo de coisas espirituais tão profundas sem essa proteção. Você precisa de Jesus na sua vida. Faz uma oração, entrega a sua vida para Ele. Peça para alguém concordar com essa oração. Quando dois ligam na terra, liga no céu. E nós vamos prosseguir. Com Jesus, você não só vai entender esse curso, mas você vai ser fortalecido para vencer as batalhas que vêm pela frente ainda na sua vida e as que você tem hoje. Você precisa estar conectado com a luz, é decisão sua. Quem abre portas para o mundo espiritual da luz? O homem. Quem abre portas para as trevas? O homem. E quem fecha portas para os dois lugares? O homem. Então, já aplica esse princípio na sua vida hoje. Abre as portas da sua vida para que Jesus entre nela. Deus abençoe e até a próxima aula. Olha bem, as perguntas que você tem, dúvidas que você tem, você vai juntando essas dúvidas, porque afinal de 4 aulas, nós vamos ter um dia só para responder perguntas. Então, o e-mail que você recebeu quando você se inscreveu, ali te dá o local onde você vai fazer perguntas. E as perguntas serão respondidas e todos terão acesso a elas. Eu ainda vou ver como farei, se farei ao vivo, se não farei, porque nem todo mundo está disponível na mesma hora, mas haverá um dia de respostas a perguntas. Deus abençoe e até a próxima aula. Fica com Deus.